Graças a Deus, essa velha teimosa finalmente saiu do caminho. Agora sim vamos poder vender logo esse apartamento e resolver nossas vidas. Nem acredito que ela não fez testamento, facilita tudo. Foi o que minha nora Patrícia disse, olhando bem nos olhos da minha filha Júlia, durante o meu velório. Isso mesmo, meu velório. Eu estava ali, viva, escondida atrás da porta da cozinha da casa do meu filho Marcelo, ouvindo cada palavra daquela cobra. Fiquei quieta, apenas respirando devagar, contando até 10 como minha mãe me ensinou quando eu era criança. Meu coração batia tão forte que achei que ia explodir ali mesmo, mas eu não podia aparecer ainda. Não naquele momento. Sabe aquele silêncio que você faz quando está planejando algo muito maior do que um simples grito? Pois então, foi exatamente isso que eu fiz. Respirei fundo, segurei as lágrimas, apertei o celular na mão porque sim, eu estava gravando cada palavra daquela víbora. E saí pela porta dos fundos sem fazer barulho. 3 dias depois, quando eles achavam que eu já tinha virado cinzas dentro de um potinho de sorvete que eles esconderam no armário, eu apareci na frente da casa do Marcelo, acompanhada de um advogado, um delegado e 2 oficiais de justiça. Quando a Patrícia abriu a porta e me viu ali, de pé, viva, sorrindo, o rosto dela ficou da cor de um pano de prato velho. As pernas bambearam. Ela segurou no batente da porta e a boca dela abriu, mas não saiu som nenhum. Eu sei o que você está pensando. Como uma mulher de 71 anos, professora aposentada, viúva, mãe dedicada que passou a vida inteira dando tudo pelos filhos, conseguiu virar esse jogo? Como eu encontrei forças para não apenas sobreviver, mas para dar o troco de um jeito que eles nunca vão esquecer? Se você quer saber como uma avó que criou os netos no colo, que vendeu as joias da família para pagar a faculdade dos filhos, que trabalhou dando aula particular até às 10 da noite durante 15 anos seguidos, tomou coragem para desmascarar uma nora vigarista e um filho manipulado, então fica comigo até o final, porque essa história vai te fazer repensar tudo o que você acha que sabe sobre família, lealdade e justiça. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais como essa, de gente que não aceitou ser pisoteada, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu não conto histórias de vítima que chora no travesseiro. Eu conto histórias de mulheres que secaram as lágrimas, levantaram a cabeça e deram a volta por cima. Meu nome é Sebastiana Costa. Tenho 71 anos e durante 42 anos eu fui professora de matemática da rede pública estadual do Rio de Janeiro. Dei aula em 3 escolas diferentes, sempre no turno da manhã e da tarde. E durante muito tempo, ainda pegava aula particular à noite para complementar a renda. Eu adorava ensinar. Adorava ver aquele momento em que a luz se acendia nos olhos de um aluno quando finalmente entendia uma equação do 2º grau ou conseguia resolver um problema de geometria. O cheiro de giz na mão, o barulho da caneta corrigindo provas na mesa da sala dos professores, o peso da bolsa cheia de cadernos para corrigir em casa, tudo isso fez parte da minha vida por mais de 4 décadas. Meu falecido marido, Antônio Costa, era padeiro. Um homem simples, honesto, trabalhador, que acordava às 3 da madrugada todos os dias para abrir a padaria que ele tocava, junto com o irmão dele lá na Tijuca. Mãos grossas de tanto sovar massa, cheiro de pão fresco grudado na pele, sorriso largo mesmo quando estava cansado. O Antônio morreu há 4 anos de um AVC fulminante. Foi numa terça-feira de manhã. Ele estava amassando a massa do pão francês quando simplesmente caiu. Quando chegaram no hospital, os médicos disseram que não tinha mais nada a fazer. Ele se foi em menos de 2 horas, sem nem ter chance de se despedir. Ficamos casados por 37 anos e tivemos 2 filhos, Marcelo, que hoje tem 43 anos, e Júlia, de 40. Tenho 3 netos também, 2 do Marcelo e uma da Júlia. Com muito trabalho, muito suor, muita economia e investimento certeiro, consegui juntar um patrimônio que hoje vale alguma coisa. Tenho um apartamento de 3 quartos em Copacabana, avaliado em R$620 mil, que tá sem dívida nenhuma. E tenho uma poupança de R$380 mil guardada, fruto de anos e anos juntando centavo por centavo, investindo com cuidado, nunca gastando além do necessário. Sempre fui mulher de trabalhar duro,
de honrar compromisso, de dar a palavra e cumprir, mas também nunca fui boba. Minha mãe me criou dizendo que bondade sem limite vira burrice, e essa lição eu nunca esqueci. Quando o Antônio morreu, o mundo desabou. Ele deixou o apartamento onde a gente morava, que graças a Deus estava quitado, mas também deixou 80 mil reais de dívida da padaria. Fornecedores cobrando, banco batendo na porta, gente ligando todo dia. Eu tinha 49 anos, 2 filhos adolescentes em casa e uma montanha de contas para pagar. Lembro do primeiro ano sem ele como se fosse ontem. Eu acordava às 5 da manhã, preparava café com pão que eu mesma fazia, porque comprar na padaria era luxo que eu não podia mais ter. Levantava o Marcelo, que na época tinha 19 anos e estava no primeiro ano de engenharia civil na Universidade Federal. Vestia a camisa que eu mesma passava, porque cada centavo economizado fazia diferença. Levava ele até o ponto de ônibus, voltava correndo para acordar a Júlia, que tinha 16 e estava terminando o ensino médio. Preparava o lanche dela, arrumava a cozinha e às 7h30 já estava na porta da escola onde eu dava aula. Dava aula das 8 ao meio-dia, voltava correndo para casa, esquentava a comida que tinha feito no domingo para a semana toda, almoçava em 15 minutos e às 13h30 já estava na segunda escola, onde ficava até às 17 horas. Quando chegava em casa às 18, lavava roupa, passava, limpava a casa, preparava o jantar e às 19h30 saía de novo para dar aula particular. Tinha aluno que eu atendia na casa dele, tinha aluno que vinha na minha casa. Muitas noites eu terminava às 22 horas. Chegava em casa com as pernas doendo, os olhos ardendo de cansaço, mas ainda tinha que corrigir prova, preparar aula, dar atenção para os meus filhos. Vendia joias que minha mãe tinha me deixado de herança. Um colar de ouro com pingente que valia 18 mil reais. Uns brincos de pérola que consegui vender por 7 mil. Uma pulseira de ouro que tinha pertencido à minha avó e que me deram 5.500. Vendi também um terreno pequeno que eu tinha herdado do meu pai lá em Petrópolis. Consegui 110 mil reais por ele. Todo esse dinheiro foi para pagar as dívidas do Antônio e manter os meninos estudando. O Marcelo queria ser engenheiro desde pequeno. Lembro dele aos 8 anos montando casinha com palito de sorvete, desenhando prédio no caderno durante as aulas. Quando ele passou na Federal, eu chorei de alegria. Mas faculdade pública também custa dinheiro, porque tem material, tem transporte, tem alimentação, tem livro caríssimo. Durante 5 anos, eu investi 140 mil reais na formação do Marcelo. Cada centavo que eu conseguia juntar ia para ele. A Júlia queria fazer administração. Ela era organizada desde pequena, arrumava o quarto dela com tudo certinho, fazia lista de compras para mim, controlava os gastos da casa. Quando ela se formou e conseguiu emprego numa empresa boa, ela quis fazer MBA. O curso custava 80 mil reais. Eu peguei empréstimo no banco, paguei em 36 parcelas de 2.400 reais cada. Acordava de madrugada, suando frio, pensando naquelas parcelas, mas eu pagava em dia, todo mês, porque era pelo futuro da minha filha. Teve proposta de casamento nessa época. Um senhor viúvo, professor de história, homem bom, que me convidou para jantar algumas vezes. Ele tinha uma aposentadoria boa, uma casa própria, me tratava com carinho, mas eu recusei. Falei para ele que meus filhos precisavam de mim, que eu não tinha cabeça para relacionamento, que minha prioridade eram eles. Ele entendeu, mas eu vi a tristeza nos olhos dele quando se despediu. Nos primeiros anos de vida dos netos, eu estava sempre presente. Quando o primeiro neto do Marcelo nasceu, eu ia lá 3 vezes por semana para ajudar a Patrícia. Dava banho no bebê, trocava a fralda, fazia comida, limpava a casa deles enquanto ela descansava. Quando a netinha da Júlia nasceu, eu passei 1 mês dormindo na casa dela para ajudar com a menina recém-nascida. Acordava de madrugada quando a bebê chorava, esquentava a mamadeira, ninava ela no colo enquanto a Júlia dormia. Eu prometi para mim mesma, no dia do enterro do Antônio, olhando para os meus filhos chorando na beira do caixão, que eles nunca iam passar necessidade, que eu ia dar tudo para que eles tivessem uma vida melhor que a minha, que eu ia trabalhar até não aguentar mais para garantir o futuro deles.
E foi exatamente isso que eu fiz. Durante 15 anos, eu não tirei férias, não viajei, não comprei roupa nova, não fui ao salão de beleza, não gastei um centavo que não fosse absolutamente necessário. Tudo era para eles. Mas então veio a Patrícia. Ela entrou na vida do Marcelo como uma tempestade que a gente acha bonita de longe, mas quando chega perto, vê a destruição que deixa. Isso foi há 8 anos. O Marcelo tinha 35 anos, já estava formado há mais de 10. Trabalhando numa construtora grande, ganhando bem, morando num apartamento alugado mais confortável. Conheceu ela num casamento de um amigo dele. Ela era arquiteta, ou pelo menos se dizia arquiteta, porque até hoje eu nunca vi projeto nenhum que ela tenha feito. Tinha 31 anos na época, bonita, eu admito, daquele tipo de beleza que dá trabalho, sabe? Cabelo sempre alisado, cor de mel com luzes loiras, unha comprida feita toda semana com desenho diferente, cílios postiços, sobrancelha de micropigmentação, aquele batom vermelho escuro que ela usava em qualquer ocasião. Magrinha porque vivia fazendo dieta maluca, sempre de roupa de marca, bolsa de grife pendurada no braço como se fosse troféu. Quando o Marcelo me apresentou ela pela primeira vez, eu tentei ser simpática. Preparei uma feijoada completa, daquelas que eu fazia todo sábado quando o Antônio era vivo. Arrumei a mesa com a toalha bordada que minha mãe tinha me dado. Botei as flores que a vizinha tinha me presenteado num vaso bonito. Fiz farofa, vinagrete, laranja fatiada, tudo direitinho. O Marcelo chegou com ela às 2 da tarde de um sábado ensolarado de março. Ela entrou no meu apartamento olhando tudo como se estivesse fazendo inspeção. Passou o dedo na estante, olhou os quadros na parede com aquela cara de quem acha tudo cafona. Sentou na ponta do sofá como se tivesse medo de sujar a calça. Usava um vestido branco justo, sandália de salto alto e aquele perfume forte que dava até dor de cabeça. Servia a feijoada com o maior carinho. A Patrícia olhou para o prato, mexeu com o garfo, separou o feijão da carne e depois de 3 garfadas empurrou o prato para o lado. Ai, Sebastiana, desculpa, mas eu tô de dieta low carb, não posso comer feijão. Você não tem uma salada, alguma coisa mais leve? Falou isso com um sorrisinho, mas o tom não era de quem pede desculpas, era de quem critica. O Marcelo, que sempre foi de comer 3 pratos de feijoada, comeu rapidinho e ficou olhando para ela o tempo todo, como se estivesse com medo de ela ficar chateada. Isso me incomodou, mas eu engoli seco e fui na cozinha fazer uma salada. Quando voltei com o prato, ela estava mexendo no celular. Nem agradeceu direito. Durante o almoço, ela fez vários comentários. Ah, Marcelo me falou que a senhora foi professora a vida inteira. Que charmoso! O tom não era de elogio, era de deboche, daquele jeito que parece elogio, mas a gente sabe que não é. Deve ser cansativo, né? Trabalhar tanto tempo na mesma coisa. Sorriu de novo, mas o sorriso não chegava nos olhos. Depois ela começou a olhar o apartamento com mais atenção. Esse apartamento é grande, né? 3 quartos em Copacabana, isso deve valer uma fortuna hoje em dia. O Marcelo ficou sem graça. Tentou mudar de assunto, mas ela insistiu. Sério, Marcelo, você já pensou quanto vale? Deve ser uns 500, 600 mil, fácil. Sentiu um aperto no peito. Aquilo não era a conversa de alguém conhecendo a sogra. Era a conversa de alguém fazendo inventário. Nos meses seguintes, o Marcelo começou a mudar. Antes ele vinha me visitar todo domingo. A gente almoçava junto, conversava. Ele me contava do trabalho, dos projetos. Depois que conheceu a Patrícia, as visitas foram ficando mais raras. Primeiro foi um domingo sim, outro não. Depois passou a ser uma vez por mês. E quando vinha, ela sempre estava junto, sempre reclamando de alguma coisa, sempre com pressa de ir embora. 1 ano depois de começarem a namorar, eles ficaram noivos. A Patrícia quis um anel de noivado caríssimo, de 18 mil reais. O Marcelo não tinha esse dinheiro guardado. Ele veio me pedir emprestado. Eu dei, claro, porque era para o meu filho. Ele prometeu que ia pagar em 6 meses. Até hoje não vi a cor desse dinheiro. O casamento foi grande, pomposo, com 200 convidados, buffet caro, decoração cheia de flor importada. A Patrícia queria que fosse num clube chique da Zona Sul. O Marcelo pagou 38 mil reais só na festa.
Eu contribuí com 15 mil para ajudar com o vestido dela e o terno dele. Naquele dia, eu deveria estar feliz, mas só conseguia sentir um aperto no peito. Olhava para o meu filho sorrindo no altar e pensava: será que ele sabe onde está se metendo? Depois do casamento, tudo piorou. Primeiro foram as visitas. Logo nos primeiros meses de casados, o Marcelo ligava dizendo que ia almoçar comigo no domingo, mas sempre cancelava em cima da hora. Mãe, a Patrícia não está se sentindo bem. Vou ficar aqui com ela. Ou então, mãe, surgiu um compromisso de última hora. A gente não vai conseguir ir. Sempre tinha uma desculpa, sempre relacionada a ela. Um domingo, eu preparei o bacalhau que o Marcelo adorava. Aquela receita que levava 3 dias de trabalho, deixando o bacalhau de molho, trocando a água de 6 em 6 horas, preparando as batatas, as azeitonas, os ovos cozidos, tudo do jeitinho que ele gostava. Liguei avisando. Ele confirmou que viria às 12 horas. Arrumei a mesa, coloquei a toalha boa, os pratos bonitos, acendi até uma vela decorativa que a Júlia tinha me dado. 12h, nada. 12h30, nada. 1h da tarde, nada. Mandei mensagem no WhatsApp. Ele visualizou, mas não respondeu. 2h da tarde, liguei. Chamou e caiu na caixa postal. 3h30 da tarde, finalmente recebi uma mensagem. Mãe, desculpa, não vai dar para ir. A Patrícia tá com dor de cabeça forte, preciso ficar aqui com ela. Sentei na cadeira da cozinha olhando para aquela mesa arrumada, para aquele bacalhau que tinha dado tanto trabalho e chorei. Chorei quietinha, enxugando as lágrimas com o avental, porque não tinha ninguém ali para me ver chorar mesmo. No dia seguinte, vi foto dos dois no Instagram. Restaurante chique no Leblon, ela de vestido vermelho, colar de pérolas, ele de camisa social, os dois sorrindo com taça de vinho na mão. A legenda dizia: domingo perfeito com meu amor. Liguei para ele. Marcelo, você disse que a Patrícia estava com dor de cabeça. Ele ficou sem graça, gaguejou. É, mãe, mas depois ela melhorou. Aí a gente resolveu sair um pouco para ela se distrair. Eu não disse mais nada. O que eu ia dizer? Que eu valia menos que um restaurante caro? Depois vieram as festas de aniversário dos netos. O primeiro neto do Marcelo, o Gabriel, completou 6 anos. Eu sempre estive presente em todos os aniversários daquele menino desde que ele nasceu. Ajudava a decorar, levava o bolo, ficava o dia inteiro lá organizando as coisas. Mas naquele ano, uma semana antes da festa, o Marcelo me ligou meio sem graça. Mãe, a Patrícia quer fazer uma coisa mais intimista esse ano, só os pais dela e a gente. Festa pequena, sabe como é. Mas Marcelo, eu sou a avó do menino, não vou estar lá. Ah, mãe, é que o espaço é pequeno, não cabe muita gente. Depois a gente faz um almoço separado com você e o Gabriel, tá bom? Desliguei o telefone com a mão tremendo. Intimista, ela disse. 2 dias depois, a Júlia me mostrou o Instagram da Patrícia. Festa gigante num buffet de Ipanema, palhaço, pula-pula, mesa de doces enorme, uns 50 convidados. Lá estavam os pais dela, os irmãos dela, os amigos dela, todo mundo. Só não estava eu. O Marcelo nem me ligou depois da festa. Fui eu quem liguei para ele 3 dias depois. E aí, como foi o aniversário do Gabriel? Ele respondeu rápido, sem emoção. Foi bom, mãe. Normal. Normal. Como se fosse normal deixar a avó de fora. As visitas ao apartamento também mudaram. Antes, quando iam me visitar, ficavam pelo menos 2, 3 horas. Conversávamos, tomávamos café. Eu dava biscoito que tinha feito para o Gabriel. Mas depois do casamento, quando apareciam, era visita relâmpago. 10 minutos, 15 no máximo. A Patrícia ficava de pé na sala, olhando o relógio, suspirando alto. Marcelo, a gente não pode demorar. Lembra que prometemos ir no shopping ainda hoje. Ou então, Marcelo, tá na hora. O personal trainer me espera às 5. Uma vez eu tinha acabado de fazer bolo de fubá, ainda quentinho saindo do forno, aquele cheiro que enche a casa inteira. Liguei pro Marcelo. Filho, passa aqui rapidinho para pegar um pedaço desse bolo que você adora. Ele disse que ia. 20 minutos depois tocaram a campainha. Abri a porta toda sorridente. Ele estava sozinho com cara de pressa. Oi, mãe, cadê o bolo? Nem entrou. Ficou ali na porta mesmo. Entra, filho, senta um pouquinho.
Não dá, mãe, a Patrícia está me esperando no carro. Olhei pela janela. Lá estava ela, dentro do carro, mexendo no celular, sem nem olhar para cima. Embrulhei o bolo, dei para ele. Ele deu um beijinho rápido na minha bochecha e foi embora. Nem um abraço demorado, nem um obrigado com carinho, nada. Voltei para dentro do apartamento e sentei no sofá, olhando para aquela sala vazia, sentindo o cheiro do bolo e pensando quando foi que meu filho tinha se transformado num estranho. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Era quinta-feira quando tudo ficou mais claro. Eu tinha ido ao supermercado fazer compra e no caminho de volta encontrei a Dona Rosa, a empregada que trabalhava 3 vezes por semana na casa do Marcelo. Ela me viu e veio falar comigo, mas estava com uma cara estranha, meio sem graça. Dona Sebastiana, a senhora tá bem? Tô sim, Dona Rosa. Por quê? Ela olhou para o lado, nervosa. É que eu não sei se devo falar isso, mas a senhora sempre foi boa comigo. Me tratou com respeito quando eu trabalhei na sua casa antigamente. Meu coração apertou. Fala, Dona Rosa. Ela se aproximou, falou baixinho. Dona Patrícia fica falando mal da senhora. Toda hora. Ontem mesmo ela estava no telefone com uma amiga e eu estava limpando a sala. Escutei ela dizendo que a senhora é chata, que fica ligando toda hora, que não tem vida própria, que vive grudada no Marcelo. Ela riu e disse: sogra é igual mofo, tem que manter longe senão contamina tudo. Senti como se tivessem dado um soco no meu estômago. Ela falou isso mesmo? Falou, Dona Sebastiana, e tem mais. Ela fica dizendo para o seu Marcelo que a senhora tem dinheiro demais guardado, que mulher sozinha daquela idade não precisa de tanto, que quando a senhora... Bem, quando a senhora partir, o apartamento e a poupança vão ser deles. E aí sim, eles vão conseguir quitar as dívidas. Dívidas? Que dívidas? Dona Rosa abaixou mais a voz ainda. Eles estão cheios de dívida, Dona Sebastiana. Cartão de crédito, financiamento de carro, empréstimo. Ela gasta que nem doida. Todo dia chega sacola de loja, cara, roupa, sapato, bolsa. E o seu Marcelo não consegue controlar. Eles brigam direto por causa disso. Agradeci a Dona Rosa, dei R$ 20 para ela comprar um lanche e voltei para casa com as pernas bambas. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei ali, olhando para o nada, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Nos meses seguintes, comecei a prestar mais atenção e vi coisas que me assustaram. O Marcelo emagreceu. Tinha olheiras fundas, parecia cansado, estressado. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele desconversava. Tá tudo certo, mãe, é só trabalho. Mas eu conhecia meu filho. Aquilo não era só trabalho. Aquilo era angústia, era preocupação, era peso. Um dia, no meio da tarde, o Marcelo apareceu no meu apartamento sozinho. Coisa rara. Ele estava nervoso, andando de um lado para o outro. Mãe, eu preciso te pedir uma coisa. Meu coração apertou. Fala, filho. Eu tô numa situação complicada. Preciso de R$ 50 mil emprestados. É urgente. R$ 50 mil. Não era pouca coisa. Pra quê, Marcelo? Uns problemas financeiros, preciso resolver rápido. Mas, filho, você ganha bem, trabalha há anos, o que aconteceu? Ele ficou irritado. Mãe, eu não tenho que te dar satisfação de tudo. Você vai me emprestar ou não? Nunca tinha ouvido meu filho falar assim comigo. Fiquei tão chocada que não consegui responder na hora. Ele bufou, pegou a chave do carro e foi embora batendo a porta. Liguei para Júlia, contei o que tinha acontecido. Ela suspirou fundo. Mãe, eu não queria te falar isso, mas a Patrícia está endividando o Marcelo. Ela gasta demais. Eu tentei conversar com ele, mas ele não me escuta. Ele está cego. 2 dias depois, o Marcelo voltou. Pediu desculpas pelo jeito que tinha falado. Disse que estava estressado. Eu emprestei os R$ 50 mil. Ele prometeu que ia devolver em 6 meses. Passou 1 ano. Nada. Passou 2 anos. Nada. Quando eu tocava no assunto, ele mudava de conversa. As coisas foram ficando piores. As ligações dele ficaram mais raras. As visitas praticamente sumiram. Teve Natal que ele nem apareceu. Mandou mensagem dizendo que iam passar com a família da Patrícia. Dia das Mães ele me deu parabéns por mensagem de WhatsApp. Nem ligou. Mensagem curta, seca. Parabéns, mãe. Beijão. Meu aniversário de 70 anos ele esqueceu.
Passou o dia inteiro e nada. À noite, quando já eram quase 10 horas, ele mandou mensagem. Mãe, desculpa, completamente esqueci. Parabéns atrasado, BJ. Eu chorei naquela noite. Chorei lembrando de todos os aniversários dele que eu tinha feito, de todos os bolos que eu tinha assado, de todas as festas que eu tinha organizado, de todo o dinheiro que eu tinha investido nele. E no meu aniversário de 70 anos, ele tinha esquecido. Mas o que me destruiu mesmo foi o que aconteceu depois. Fui ao mercado numa terça-feira de manhã. No caminho de volta, passei na frente de uma loja de roupas de luxo no Leblon. E lá, na vitrine, vi a Patrícia experimentando um vestido. Um vestido caríssimo, daqueles que custam mais de 5.000 reais. Ela estava acompanhada de 2 amigas, rindo, tirando foto. Vi quando ela foi no caixa e pagou com cartão, nem pestanejou. Lembrei que 3 semanas antes disso, o Marcelo tinha me ligado dizendo que não podia me ajudar, com uns reparos que eu precisava fazer no apartamento porque estava sem dinheiro. Desculpa, mãe, mas o mês foi difícil, não sobrou nada. E ali estava a mulher dele gastando 5.000 reais num vestido. Voltei para casa, sentei no sofá e pela primeira vez comecei a pensar. Será que eu criei um filho ingrato? Será que tudo que eu fiz não valeu nada? Será que eu sou só uma fonte de dinheiro para eles? Foi quando a Júlia me ligou chorando. Mãe, eu briguei com o Marcelo. Tentei falar para ele que a Patrícia está manipulando ele, que ela só quer o dinheiro da senhora, que ele está deixando a senhora de lado. Ele gritou comigo, me chamou de invejosa, disse que eu estou inventando coisa porque nunca gostei da Patrícia. Ele falou que quando a senhora morrer e deixar a herança, ele não vai dividir nada comigo porque eu não mereço. Senti um aperto no peito tão forte que achei que ia desmaiar. Herança. Eles já estavam pensando na minha herança. Já estavam contando com a minha morte como se fosse uma coisa boa, como se fosse solução para os problemas deles. Naquela noite, olhando para a foto do Antônio na minha mesinha de cabeceira, eu sussurrei. Antônio, acho que eu errei. Acho que dei demais. E eles aprenderam só a pegar. Mas o pior mesmo, ainda estava por vir. Foi numa sexta-feira do mês de abril que tudo mudou. Minha prima Alzira, que mora em Petrópolis, me ligou dizendo que estava doente, sozinha, precisando de ajuda. A filha dela tinha viajado a trabalho. O marido tinha falecido no ano anterior e ela estava se sentindo muito mal, com febre alta, sem forças nem para cozinhar. Fiz uma mala pequena. Peguei o ônibus das 7 da manhã na rodoviária Novo Rio. Avisei o Marcelo por mensagem. Filho, vou passar uns dias em Petrópolis ajudando a Alzira que está doente. Qualquer coisa me liga. Ele nem respondeu. Só visualizou. Cheguei na casa da Alzira por volta das 10 da manhã. Ela estava mesmo mal, com febre de 39 graus, tremendo de frio debaixo de 3 cobertores. Fiquei lá cuidando dela, fazendo sopa, dando remédio, colocando pano molhado na testa dela. No sábado, ela já estava melhor. No domingo, melhor ainda. Na segunda-feira, a febre tinha passado completamente. Na terça-feira de manhã, resolvi voltar. Peguei um táxi até a rodoviária de Petrópolis, comprei passagem para o ônibus das 9h40. Mas quando cheguei na plataforma, percebi que tinha esquecido minha sombrinha no táxi. Voltei correndo para ver se conseguia encontrar o motorista. Quando voltei, o ônibus já tinha saído. Perdi por 5 minutos. O próximo só saía ao meio-dia. Comprei passagem, sentei no banco da rodoviária esperando e foi quando vi na televisão que tinha ali acidente grave na Via Dutra. Ônibus vindo de Petrópolis para o Rio tinha capotado. 4 mortos, 17 feridos graves. Mostrava imagem do ônibus tombado, completamente destruído. Ferros retorcidos, vidros estilhaçados. Meu coração gelou. Olhei para o relógio. Era exatamente o ônibus que eu tinha perdido. O ônibus das 9h40. Se eu não tivesse voltado para procurar a sombrinha, eu estaria naquele acidente. Minhas pernas ficaram fracas. Sentei no banco, respirando fundo, agradecendo a Deus por ter perdido aquele ônibus. Peguei o telefone para ligar para o Marcelo e contar o que tinha acontecido, dizer que eu estava bem, que tinha escapado por pouco. Mas o celular estava sem bateria. Tinha esquecido o carregador em casa. Peguei o ônibus do meio-dia, cheguei no Rio por volta das 3 da tarde.
Na rodoviária, consegui carregar o celular num posto ali perto. Quando o celular ligou, vi 17 chamadas perdidas, todas da Júlia, nenhuma do Marcelo. Liguei para a Júlia. Ela atendeu chorando. Mãe, você tá bem? Graças a Deus. Eu liguei para o hospital, falei que você podia estar naquele acidente. Eles disseram que tinha 4 mortos sem identificação ainda. Filha, eu tô bem. Perdi o ônibus, peguei o UD depois. Tô voltando para casa agora. Graças a Deus, mãe. Eu vou te encontrar no seu apartamento, tá? Preciso te ver. Peguei um táxi, cheguei no meu prédio por volta das 4h30. Quando botei a chave na porta, ela não entrou. Tentei de novo. Nada. Olhei bem. Não era minha chave. Não, espera, era minha chave sim, mas a fechadura. A fechadura estava diferente. Toquei a campainha, ninguém atendeu. Toquei de novo, nada. Fui até a portaria. O porteiro, seu Manuel, me viu e arregalou os olhos como se tivesse visto um fantasma. Dona Sebastiana, a senhora não estava no acidente? Que acidente, seu Manuel? O seu Marcelo passou aqui ontem dizendo que a senhora tinha morrido naquele acidente da Via Dutra, que ia ter que arrumar as coisas do apartamento. Meu sangue gelou. Como assim, seu Manuel? Ele veio aqui com a esposa dele e um chaveiro. Disse que precisava trocar a fechadura porque a senhora tinha morrido e eles precisavam entrar para organizar as coisas. Não consegui respirar. Senti as pernas bambas. Segurei no balcão da portaria. Eles entraram no meu apartamento? Entraram, dona Sebastiana. Passaram o dia inteiro lá ontem. Levaram umas caixas, uns sacos. Sacos? Pareciam sacos de lixo. Foi quando a Júlia chegou. Ela me abraçou forte, chorando. Mãe, que susto! Eu achei que tinha perdido a senhora. Júlia, eles trocaram a fechadura do meu apartamento. Seu irmão e a Patrícia entraram lá. A Júlia ficou pálida. Como assim? Naquela hora, a dona Rosa passou na frente do prédio. Ela me viu e veio correndo, ofegante. Dona Sebastiana, a senhora está viva. Graças a Deus, eu preciso falar com a senhora, é urgente. Fomos até uma padaria na esquina. Sentamos numa mesa no fundo. Dona Rosa estava tremendo, nervosa. Dona Sebastiana, eu não sei nem como começar. Ontem de manhã o seu Marcelo me ligou dizendo que a senhora tinha morrido naquele acidente. Que eu não precisava mais ir trabalhar na casa dele, porque ele ia ficar ocupado resolvendo as coisas. Mas hoje de manhã eu passei lá para pegar uns itens que tinha esquecido e escutei a dona Patrícia conversando no telefone. O que ela disse? Dona Rosa respirou fundo. Ela estava rindo, dona Sebastiana, e falando assim: graças a Deus essa velha teimosa finalmente saiu do caminho. Agora sim, vamos poder vender logo esse apartamento e resolver nossas vidas. Nem acredito que ela não fez testamento, facilita tudo. E tem mais. Meu coração estava batendo tão forte que doía. Fala, dona Rosa. Ela contou para a pessoa do telefone que eles já tinham ido no apartamento da senhora, que tinham levado as joias que a senhora guardava no quarto, uns documentos importantes e que tinham jogado as roupas da senhora em saco de lixo para jogar fora. E o pior, dona Sebastiana, dona Rosa começou a chorar. Eles foram no IML identificar um corpo de mulher que morreu no acidente e que ninguém tinha reclamado ainda. Eles disseram que era a senhora. Mentiram e mandaram cremar. O mundo parou. Senti como se um buraco tivesse se aberto debaixo dos meus pés e eu estivesse caindo sem parar. Eles cremaram outra pessoa dizendo que era eu? Cremaram dona Sebastiana. E a dona Patrícia estava rindo contando isso. Ela disse que guardou as cinzas num pote de sorvete vazio e escondeu no armário da lavanderia porque nem queria gastar com funeral. Ela disse: ninguém nem vai saber. A velha não tinha mais ninguém mesmo, só a gente. Daqui 2 semanas a gente vende o apartamento e fica com tudo. A Júlia estava branca, com a mão na boca, sem conseguir falar. Eu estava imóvel, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Meu filho que eu criei, que eu amamentei, que eu vesti, que eu acordei de madrugada quando estava doente, que eu paguei faculdade, que eu dei tudo o que eu tinha. Meu filho tinha me declarado morta, tinha cremado uma pessoa inocente, tinha invadido minha casa, tinha roubado minhas coisas e estava planejando vender meu apartamento. Olhei para Dona Rosa. Você gravou essa conversa?
Não, dona Sebastiana. Mas eu juro que foi isso que eu escutei. Levantei da cadeira. Meu corpo inteiro tremia, mas não era de medo. Era de raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Uma raiva fria, calculada, justa. Júlia, me leva na delegacia. Agora. Mãe, o que a senhora vai fazer? Olhei bem nos olhos da minha filha. Vou fazer justiça. Naquela noite, não preguei o olho. Fiquei sentada na cama da Júlia, porque não tinha mais como entrar no meu próprio apartamento. Olhando para o teto, pensando, planejando cada passo. Meu cérebro funcionava a 1000 por hora, organizando as informações como se estivesse resolvendo uma equação complexa. E eu sempre fui boa em matemática. Às 6 da manhã de quarta-feira, peguei o telefone e liguei para o Dr. Henrique Tavares, advogado que tinha sido aluno meu há 30 anos atrás, quando ele era adolescente bagunceiro que não gostava de geometria. Hoje ele tinha um escritório grande de advocacia criminal na Cinelândia. Atendeu meio sonolento. Alô? Henrique, aqui é a professora Sebastiana. Preciso falar com você. É urgente. Ele acordou na hora. Dona Sebastiana, claro. Pode vir aqui no escritório. Que horas a senhora consegue? Às 9 horas eu estou aí. Às 8h40 eu estava na porta do escritório dele. A secretária me levou para a sala dele. Henrique me recebeu de braços abertos, me ofereceu café, me fez sentar numa poltrona confortável. Ele era um homem de 52 anos, cabelo grisalho, óculos de aro fino, terno azul marinho bem cortado. Dona Sebastiana, a senhora nunca muda. Continua com aquele olhar firme. O que aconteceu? Respirei fundo e contei tudo. Cada detalhe. O acidente, a fechadura trocada, as joias roubadas, a cremação fraudulenta, as conversas que a dona Rosa tinha ouvido. Falei durante 40 minutos sem parar. Ele ia tomando notas num caderno, de vez em quando balançando a cabeça em descrédito. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou com a camisa e olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Era uma mistura de raiva, indignação e determinação. Dona Sebastiana, isso que eles fizeram não é só moralmente errado. É crime. Vários crimes. Invasão de domicílio, furto qualificado, fraude ao IML, ocultação de cadáver, apropriação indébita. Cada um desses crimes tem pena. Se a gente fizer direito, os dois podem pegar de 3 a 8 anos de prisão. Meu coração acelerou. O que eu preciso fazer? Primeiro, a senhora vai comigo agora na delegacia fazer um boletim de ocorrência completo. Segundo, vamos até o IML verificar essa história da cremação, conseguir documentos. Terceiro, vamos com o oficial de justiça no apartamento da senhora retomar a posse, porque aquele apartamento é seu, está no seu nome. Quarto, vamos reunir todas as provas possíveis. A senhora tem como conseguir a dona Rosa para dar depoimento? Tenho. Ótimo, vamos precisar dela. E a Júlia também vai precisar testemunhar sobre o comportamento do Marcelo nos últimos meses. Passamos o dia inteiro resolvendo tudo. Fomos na 12ª Delegacia de Polícia em Copacabana. O delegado, Dr. Paulo Mendes, ouviu minha história com atenção crescente. Quando terminei, ele bateu com a mão na mesa. A senhora está me dizendo que seu filho declarou falsamente sua morte e cremou outra pessoa? É isso mesmo. Isso é gravíssimo, dona Sebastiana. Vou abrir inquérito imediatamente. Fomos até o IML. Lá, com a ajuda de um funcionário, descobrimos que realmente tinha havido uma cremação no nome de Sebastiana Costa. Os documentos tinham a assinatura do Marcelo como parente responsável. Ele tinha identificado um corpo de mulher de aproximadamente 70 anos, vítima do acidente, que não tinha nenhuma identificação, e tinha declarado ser eu. Pegamos cópia de tudo. Isso é fraude contra órgão público, o Henrique disse. Mais um crime na conta dele. No dia seguinte, quinta-feira, voltamos no meu prédio com o Henrique, o delegado, 2 policiais e um chaveiro. O seu Manuel, o porteiro, deu o depoimento dele confirmando que o Marcelo tinha trocado a fechadura, dizendo que eu tinha morrido. Subimos até meu apartamento. O delegado bateu na porta. Ninguém atendeu. Mandou o chaveiro abrir. Quando a porta se abriu e eu entrei naquele apartamento, meu coração partiu. Minhas roupas não estavam mais no guarda-roupa. O armário estava vazio.
As fotos que eu tinha na estante tinham sumido. A caixinha onde eu guardava as joias da minha mãe, vazia. Os documentos que eu guardava na gaveta da escrivaninha, sumidos. Era como se eu nunca tivesse existido ali. Encontramos, largados num canto da área de serviço, 3 sacos de lixo preto. Abri o primeiro. Lá estavam minhas roupas amassadas, jogadas de qualquer jeito. O vestido que eu tinha usado no casamento da Júlia. A blusa que o Marcelo tinha me dado de presente no Dia das Mães 3 anos atrás. Tudo jogado como lixo. A Júlia, que estava comigo, começou a chorar. Eu não chorei. Eu só senti aquela raiva fria aumentar. Delegado, isso aqui é prova, eu disse. Com certeza. Vamos fotografar tudo. Passamos 2 horas fotografando, documentando, catalogando. Eu fiz uma lista completa de tudo que tinha sido roubado. As joias da minha mãe avaliadas em R$85 mil. Documentos importantes, fotos de família, objetos pessoais. Naquela noite, de volta na casa da Júlia, o Henrique me explicou o plano. Dona Sebastiana, aqui está o que vamos fazer. Amanhã à noite é sexta. Descobri que o Marcelo e a Patrícia vão dar um churrasco na casa deles. Convidaram uns 20 amigos. Vamos aparecer lá. Você, eu, o delegado e 2 oficiais. Vamos confrontá-los na frente de todo mundo. Vai ter escândalo, vai ter humilhação pública e eles vão ser presos em flagrante por posse de objetos roubados. Olhei para ele. Vai ser na frente dos amigos deles? Vai. Quanto mais gente vendo, melhor. Deixa eu te explicar uma coisa sobre justiça, dona Sebastiana. Às vezes ela precisa de plateia. Eles te humilharam em silêncio durante anos. Agora é a hora de você fazer justiça em público. Sorri pela primeira vez em dias. Quando saímos? Amanhã às 7 da noite. Sexta-feira, 7 horas da noite. Eu estava dentro do carro do Henrique, estacionado a 2 casas de distância da casa do Marcelo, num condomínio em Jacarepaguá. Conseguíamos ver a movimentação. Os convidados chegando, carros estacionando, gente com cerveja na mão, risadas. Meu coração batia rápido, mas era diferente. Não era medo, era determinação. Eu tinha passado a tarde inteira me arrumando. Coloquei meu vestido azul marinho, o que eu usava em ocasiões importantes. Passei batom vermelho, aquele que a Júlia tinha me dado e que eu raramente usava. Prendi o cabelo num coque elegante. Olhei no espelho e vi uma mulher que eu não via há muito tempo. Uma mulher forte, decidida, que não ia mais aceitar desrespeito. O Henrique olhou para mim. Dona Sebastiana, a senhora tem certeza? Ainda dá tempo de fazer isso de outro jeito, mais discreto? Não, quero que seja assim, na frente de todo mundo. Então vamos. Descemos do carro. Eu, o Henrique, o delegado Paulo Mendes e 2 policiais. Caminhamos até a casa. Dava para ouvir música, risadas, o cheiro de carne na churrasqueira. O Henrique tocou a campainha. A música continuava. Tocou de novo, mais forte. A música diminuiu. Ouvimos passos, a porta se abriu. Era o Marcelo. Ele estava de bermuda, chinelo, camisa polo, cerveja na mão, sorrindo. O sorriso morreu quando viu quem estava na porta. O rosto dele ficou branco. A cerveja quase caiu da mão dele. Ele ficou parado, olhando para mim como se estivesse vendo um fantasma. A boca abriu, mas não saiu som. Oi, filho! Surpresa! Minha voz saiu calma, firme. Ele continuou sem conseguir falar. Por trás dele, ouvi a voz da Patrícia. Marcelo, quem é? Deixa o pessoal entrar. Ela apareceu na porta. Estava de vestido vermelho justo, aquele cabelo alisado caindo nos ombros, maquiagem perfeita, taça de vinho na mão. Quando me viu, a taça escorregou da mão dela e explodiu no chão. Vinho vermelho espalhado, cacos de vidro por todo lado. Sebastiana? A voz dela saiu trêmula, quase um sussurro. Pois é, Patrícia, eu, viva! Ou você achava que eu tinha virado cinzas? As pessoas na sala começaram a se aproximar, curiosas. Uns 15, 20 convidados olhando para a cena. Mãe, eu achei que você... O Marcelo tentou falar, mas a voz falhou. Entrei na casa sem pedir licença. O Henrique, o delegado e os policiais entraram atrás de mim. A música tinha parado completamente. Todo mundo olhando.
Você achou que eu... O quê, Marcelo? Que eu tinha morrido naquele acidente? Engraçado, porque eu nem estava naquele ônibus. Perdi ele por 5 minutos. Peguei o de depois. Mas você nem se deu ao trabalho de conferir, não é? Você só viu uma oportunidade. Mãe, não é o que você está pensando. Ele tentou se aproximar. Não se aproxima de mim. Minha voz saiu dura como pedra. Ele parou. Olhei ao redor para todos aqueles rostos curiosos, chocados. Deixa eu contar para vocês, que são amigos do meu filho, o que aconteceu. Na terça-feira, quando saiu a notícia do acidente, meu filho aqui, sem ter certeza absoluta, sem esperar confirmação nenhuma, foi no IML e identificou um corpo de uma pobre mulher não identificada como sendo eu. Mentiu para os funcionários públicos, mandou cremar aquela mulher e guardou as cinzas num pote de sorvete. Um murmúrio de choque se espalhou pela sala. A Patrícia estava branca, encostada na parede. Mãe, Marcelo começou. Eu não terminei. Minha voz subiu. No dia seguinte, quarta-feira, ele veio no meu apartamento, o apartamento que está no meu nome, que eu paguei com meu trabalho, e trocou a fechadura. Invadiu. Levou minhas joias, que valem R$85 mil. Levou meus documentos e jogou minhas roupas em saco de lixo, como se eu fosse lixo. Isso não é verdade. A Patrícia tentou falar, mas a voz estava trêmula. Olhei para ela. Não é? Então me explica, Patrícia, por que minha empregada te ouviu no telefone dizendo, e eu vou citar textualmente, graças a Deus essa velha teimosa finalmente saiu do caminho. Agora sim vamos poder vender logo esse apartamento e resolver nossas vidas. Foi isso que você disse, não foi? Ela ficou muda. Todos os convidados olhando para ela, horrorizados. E tem mais. Você disse que eu não tinha feito testamento, que isso facilitava tudo. Você disse que guardou as cinzas num pote de sorvete porque nem queria gastar com funeral. Uma mulher entre os convidados soltou um grito abafado de horror. Meu Deus do céu! Mas sabe qual é o problema, Patrícia? O problema é que aquelas cinzas não eram minhas. Eram de uma pobre alma inocente que vocês cremaram ilegalmente. E vocês cometeram vários crimes fazendo isso. O delegado deu um passo à frente. Invasão de domicílio, furto qualificado, fraude contra órgão público, ocultação de cadáver, apropriação indébita, só para começar. O Marcelo caiu de joelhos. Literalmente caiu de joelhos no chão. Mãe, por favor, deixa eu explicar. Foi a Patrícia, ela que me convenceu. Ela que disse que a gente precisava... Cala a boca! A Patrícia gritou com ele. Cala a boca, seu idiota! Você que... Não! O Marcelo gritou de volta. Não! Você que começou essa loucura toda! Você que ficava falando que minha mãe tinha dinheiro demais, que ela não precisava de tudo aquilo, que quando ela morresse a gente ia ficar bem. Os convidados estavam chocados. Ninguém sabia onde olhar. Respirei fundo. Era minha hora. Marcelo, levanta daí. Ele se levantou tremendo, com lágrimas escorrendo no rosto. Durante 42 anos eu trabalhei. Acordava às 5 da manhã. Pegava 2 ônibus lotados para dar aula. Voltava tarde da noite. Quando seu pai morreu e deixou R$80 mil de dívida, fui eu quem pagou, centavo por centavo. Vendi as joias da minha mãe, vendi o terreno do meu pai, trabalhei dando aula particular até às 10 da noite durante 15 anos. Investi R$140 mil na sua formação. Paguei sua faculdade, seus livros, sua comida. Te dei tudo o que eu tinha. E você, quando achou que eu tinha morrido, comemorou. Não chorou, não sofreu, comemorou, porque finalmente ia poder botar a mão no meu dinheiro. Mãe, eu sinto muito, Ele soluçava. Eu também sinto. Sinto ter criado um filho que acha que eu valia menos que um apartamento. Virei para o delegado. Pode prender eles. O delegado fez sinal para os policiais. Marcelo Costa e Patrícia Silva, vocês estão presos por invasão de domicílio, furto qualificado e fraude contra órgão público. Vocês têm direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disserem pode ser usado contra vocês. A Patrícia começou a gritar. Você não pode fazer isso. Seu filho, ele é seu filho. Olhei para ela. Exatamente por isso que eu posso. Porque um filho que faz o que ele fez não merece ser chamado de filho. Os policiais colocaram algemas neles. A Patrícia gritava,
esperneava. O Marcelo chorava, pedindo perdão. Os convidados abriram caminho quando eles foram levados. Ninguém falava nada. O silêncio era absoluto, pesado, constrangedor. Antes de sair, me virei para eles. Ah, e Patrícia, sobre aquelas cinzas que você guardou no pote de sorvete? A polícia já recolheu. Vai precisar responder também por ocultação de cadáver. Foi a última coisa que eu disse antes de sair daquela casa. E nunca mais voltar. 3 meses depois daquela sexta-feira, eu estava sentada no tribunal, ouvindo o juiz ler a sentença. Diante das provas apresentadas, dos depoimentos colhidos, das confissões parciais dos réus, este juízo condena Marcelo Costa a 2 anos de reclusão em regime semiaberto por invasão de domicílio qualificado, furto qualificado e fraude contra órgão público. Condena ainda Patrícia Silva a 3 anos de reclusão em regime fechado pelos mesmos crimes, agravados pela liderança intelectual dos atos criminosos. O martelo bateu. A Patrícia gritou. O Marcelo baixou a cabeça. Eu não senti alegria. Não senti tristeza. Senti justiça. O processo tinha sido rápido porque as provas eram incontestáveis. O depoimento da Dona Rosa, que contou tudo o que tinha ouvido. O depoimento do seu Manuel, o porteiro, que confirmou a troca de fechadura. Os documentos do IML provando a fraude na identificação do corpo. As fotos das minhas roupas jogadas em sacos de lixo. A lista das joias roubadas com nota fiscal e avaliação. E ainda tinha a gravação que eu tinha feito no velório falso, onde a Patrícia dizia aquelas coisas horríveis sobre mim. O advogado deles tentou argumentar que tinha sido um mal-entendido, que eles realmente achavam que eu tinha morrido, que agiram no desespero. Mas o Henrique destruiu cada argumento. Mostrou que eles nem esperaram confirmação oficial. Mostrou as conversas da Patrícia comemorando. Mostrou que eles invadiram meu apartamento e roubaram coisas de valor. Não tinha defesa possível. Mas a sentença foi só o começo das consequências. 1 semana depois da prisão deles, o Gabriel, o filho do Marcelo de 11 anos, foi morar temporariamente com a Júlia. A assistente social do juizado determinou que a criança não podia ficar sozinha e que os pais da Patrícia não tinham condições de cuidar dele adequadamente. O menino chegou na casa da Júlia com uma mochila pequena, calado, olhos vermelhos de tanto chorar. Eu estava lá quando ele chegou. Quando me viu, ele correu e me abraçou forte, chorando no meu ombro. Vó, desculpa, desculpa. Eu não sabia de nada, eu juro. Eu sei, meu amor. Eu sei. Acariciei o cabelo dele, sentindo o meu próprio coração partido. Ele não tinha culpa de nada. Nos meses seguintes, as coisas foram se desenrolando, cada uma pior que a outra para o Marcelo e a Patrícia. Primeiro veio a questão financeira. Durante as investigações, descobriram que eles tinham mesmo muita dívida. 430 mil reais entre cartões de crédito, empréstimos bancários, financiamento de 2 carros importados que a Patrícia tinha insistido em comprar. Com os 2 presos, ninguém pagava as parcelas. Em 2 meses, o banco executou o apartamento deles. Leilão judicial. Venderam por menos da metade do valor de mercado. O dinheiro foi todo para pagar dívida. Eles ficaram sem nada. O carro da Patrícia, aquela SUV importada que ela tanto se orgulhava de dirigir, foi guinchado e levado para leilão também. O carro do Marcelo, a mesma coisa. Depois veio a questão profissional. O Marcelo trabalhava numa construtora grande, tinha cargo de confiança, ganhava 15 mil reais por mês. Quando a prisão dele saiu no jornal, com foto e tudo, porque o caso ganhou repercussão, a construtora rescindiu o contrato dele por justa causa. Demitido sem direito a nada. O CREA, Conselho Regional de Engenharia, abriu processo ético contra ele. Suspenderam o registro dele por 2 anos. Sem registro, não podia assinar projeto, não podia trabalhar como engenheiro. A Patrícia nem trabalhava, mas o escândalo destruiu a imagem dela. Os pais dela, que moravam num condomínio chique da Barra da Tijuca, foram praticamente expulsos pelos vizinhos. Ninguém cumprimentava mais. As amigas que iam nos churrascos, que apareciam nas fotos do Instagram com ela, sumiram todas. Bloquearam ela em tudo. A mãe dela ligou para a Júlia um dia, chorando, dizendo que não conseguia mais sair na rua de vergonha.
Eu recuperei as joias. A polícia encontrou quase tudo na casa deles, escondido num cofre que eles achavam que ninguém ia achar. Tive que fazer nova avaliação, mas recuperei 82 mil dos 85 mil reais em valor. 3 mil de prejuízo só. O juiz determinou que eles me pagassem esses 3 mil em indenização, mais 15 mil de danos morais. Claro que eu nunca vi esse dinheiro, porque eles não tinham de onde tirar. Mas o importante era o reconhecimento judicial. Recuperei meu apartamento, troquei a fechadura de novo, coloquei um sistema de segurança completo com câmeras, alarme, sensor. Nunca mais ninguém ia entrar ali sem minha autorização. 6 meses depois da prisão, a Patrícia pediu o divórcio. Mandou os papéis direto da prisão. O Marcelo nem contestou. Assinaram tudo em 10 minutos. Ela alegou que tinha sido manipulada por ele, que ele era o verdadeiro culpado. Ele não respondeu. Não tinha mais nada para dividir mesmo. Só dívida. Fui visitar o Marcelo na prisão uma vez. Só uma. Foi no 4º mês da reclusão dele. Ele estava magro, pálido, com barba por fazer. Roupa de presidiário laranja desbotada. Sentou na frente do vidro, pegou o telefone com a mão tremendo. Mãe! Olhei para ele. Aquele homem do outro lado do vidro não parecia meu filho. Parecia um estranho. Marcelo, eu vim aqui uma vez só, para te dizer uma coisa. Ele chorou. Mãe, eu sinto muito. Eu sei que não tem desculpa. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável, mas eu sinto muito. A Patrícia me manipulou, me convenceu. Para de botar a culpa nela. Você é um homem adulto de 43 anos. Você teve escolha. Você escolheu. Escolheu o dinheiro em vez de mim. Mãe, por favor. Eu vim aqui dizer que eu não vou te abandonar completamente. Porque mãe não abandona filho, mesmo quando o filho abandona a mãe. Vou mandar dinheiro para sua cesta básica aqui dentro. R$ 100 por mês. Só isso. Quando você sair, se quiser reconstruir a relação comigo, vai ter que mostrar com atitudes, não com palavras. Entendeu? Ele assentiu, chorando. E outra coisa, o Gabriel tá morando com a Júlia. Tô ajudando a criar ele. Ele tá bem, tirando nota boa na escola, fazendo terapia. Eu vou garantir que ele cresça sabendo o que é família de verdade. Não essa farsa que você criou. Obrigado, mãe. Obrigado por cuidar do meu filho. Eu não tô fazendo por você. Tô fazendo por ele. Ele é inocente. Levantei, coloquei o telefone no gancho e saí sem olhar para trás. Chorei no táxi de volta para casa. Chorei porque era meu filho ali preso. Chorei porque a dor de uma mãe nunca acaba completamente, mesmo quando o filho merece o castigo. Mas quando sequei as lágrimas, eu sabia que tinha feito a coisa certa. A Júlia também passou por um processo. Ela tinha apoiado o irmão no começo, tinha acreditado que a Patrícia era uma boa pessoa, que eu estava sendo difícil demais. Mas quando descobriu tudo, ela veio até mim, se ajoelhou no chão da minha sala e chorou pedindo perdão. Mãe, eu fui cega. Eu deveria ter te defendido. Deveria ter visto o que a Patrícia estava fazendo. Me desculpa. Levantei ela do chão. Abracei forte. Você foi enganada também, filha. Mas você está aqui agora. Isso é o que importa. Nossa relação ficou mais forte depois disso. Ela ia no meu apartamento 3 vezes por semana. Levava o Gabriel, levava a filha dela. A gente jantava junto, conversava, ria. A casa voltou a ter barulho de criança. E isso fazia bem pro meu coração. 1 ano depois daquele dia terrível, eu estava sentada na varanda do meu apartamento, tomando café com leite, comendo pão com manteiga, olhando o sol nascendo por trás dos prédios de Copacabana. O Gabriel dormia no quarto de hóspedes, porque tinha passado o fim de semana comigo. A Júlia chegaria daqui a pouco para almoçar. Peguei meu celular, abri o blog que eu tinha criado 6 meses atrás. Chamava Dignidade Não Tem Idade. Eu escrevia sobre direitos dos idosos, sobre como se proteger de abusos familiares, sobre leis, sobre recursos. O blog tinha 15 mil seguidores. Recebia mensagens todo dia de gente agradecendo, pedindo conselho, contando histórias parecidas com a minha. Tinha começado também um trabalho voluntário numa ONG que ensinava matemática para idosos que queriam terminar os estudos. Ia lá toda terça e quinta das 2 às 5 da tarde.
Adorava ver aqueles senhores e senhoras com os cadernos abertos, tentando resolver equações, sorrindo quando acertavam. Usei parte da poupança para fazer uma viagem para o Chile com a Júlia. Ficamos 10 dias em Santiago, visitamos vinícolas, comemos em restaurantes bons, tiramos foto em tudo quanto é lugar. Foi a primeira viagem de verdade que eu fiz na vida. Voltei renovada. Tinha também conhecido um senhor chamado Osvaldo, viúvo de 68 anos, professor aposentado de história que frequentava o mesmo grupo de voluntários que eu. Ele me convidou para tomar café algumas vezes. Aceitei. Não era romance, não ainda, mas era companhia boa. Alguém para conversar sobre livros, sobre política, sobre vida. Alguém que me respeitava. O apartamento continuava no meu nome. A poupança continuava intacta. Agora até um pouco maior porque eu tinha investido bem. Eu estava com 72 anos, saúde boa, mente clara. E finalmente, vivendo para mim. Olhei para o pote que eu guardava na estante da sala. Era um pote de sorvete vazio. Dentro dele não tinha nada, mas eu guardava ele mesmo assim, como lembrança. Na tampa eu tinha colado um papel escrito com caneta vermelha. Farinha, não cinzas, para nunca esquecer. Era meu lembrete diário. Lembrete de que família não é obrigação. Família se escolhe todo dia. Lembrete de que dignidade não se negocia. Lembrete de que nunca é tarde para virar a mesa. Hoje, aos 72 anos, eu acordo às 6 da manhã. Não porque preciso, mas porque quero. Tomo meu café com leite bem quentinho, como 2 fatias de pão com manteiga, e sento na varanda para ver o movimento da rua. Às vezes o Osvaldo me liga para combinar um passeio. Às vezes a Júlia aparece sem avisar com um bolo. Às vezes é só eu, meu café e o silêncio bom de quem está em paz. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que bondade sem limite vira capacho. Minha mãe dizia isso, mas eu só entendi de verdade quando pisei fundo nele e resolvi me levantar. Durante 40 e tantos anos, eu dei sem parar, sem questionar, sem colocar limites. Achava que era isso que uma mãe deveria fazer. Sacrificar-se até sumir. Mas sabe o que acontece quando você se sacrifica até desaparecer? Você literalmente desaparece. E foi exatamente isso que quase aconteceu comigo. Aprendi que respeito não se implora, se conquista ou se abandona. Passei anos aceitando migalhas de atenção do Marcelo, aceitando desculpas furadas, aceitando ser tratada como segunda opção. Eu implorava por uma visita, por um telefonema, por um "Oi mãe, como você tá?" Mas ninguém respeita quem implora. Só quando eu parei de implorar e comecei a exigir é que as coisas mudaram. Mesmo que tenha mudado do jeito mais doloroso possível, aprendi que família tóxica existe sim. E não adianta fingir que não. A gente cresce ouvindo que sangue é mais grosso que água, que família é tudo, que a gente tem que perdoar sempre. Mentira. Família que te usa, que te explora, que comemora quando acha que você morreu, essa família não é família. É parasita. E parasita a gente não alimenta, a gente remove. A Sebastiana de 4 anos atrás, aquela que aceitava ser deixada de lado, que engolia choro para não incomodar, que dava dinheiro sem questionar, que se fazia de menor para caber nos espaços que sobravam, essa Sebastiana morreu naquele acidente. Não fisicamente, mas simbolicamente. E sabe de uma coisa? Foi a melhor morte da minha vida. Hoje eu sou a Sebastiana que ocupa espaço, que fala o que pensa, que coloca limite, que sabe o valor que tem, que não aceita desrespeito disfarçado de amor, que não tem medo de ficar sozinha porque entendeu que solidão é melhor que companhia ruim. E se você está lendo isso, ou melhor, se você está ouvindo essa história e se identificou, se você tem um filho ingrato, uma nora manipuladora, um marido que te trata como empregada, uma família que só te procura quando precisa de dinheiro, eu quero que você saiba de uma coisa. Não é tarde. Nunca é tarde para você acordar. Nunca é tarde para você colocar o pé no chão e dizer chega. Nunca é tarde para você escolher você mesma. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar com você em todos os momentos da sua vida é você mesma. Então cuida dela, respeita ela, protege ela, não deixa ninguém, nem mesmo o filho, pisar nela.
Eu tenho 72 anos, cabelo branco, rugas no rosto, corpo que já não é o mesmo de 20 anos atrás. Mas eu nunca me senti tão forte, tão inteira, tão viva quanto agora, porque agora eu sei quem eu sou. E ninguém mesmo tira isso de mim. Olho para aquele pote de sorvete na minha estante e sorrio. Farinha, não cinzas. Eu não virei cinzas. Eu não desapareci. Eu me transformei. E da farinha fiz pão novo. Pão que eu como com gosto, sem dividir com quem não merece. Dignidade não tem idade. E justiça, quando chega, tem gosto de recomeço. Se essa história tocou seu coração, se você se viu em algum momento dessa jornada, se você conhece alguém que está passando por algo parecido, ou se você simplesmente acredita que idoso merece respeito, deixa seu comentário aqui embaixo, contando de onde você está assistindo. Escreve sua cidade, seu estado, seu país. Quero saber que essa mensagem está chegando longe, que está alcançando quem precisa ouvir. E se você conhece alguém que precisa dessa história, uma mãe que está sendo desrespeitada, um pai que está sendo usado, uma avó que está aceitando migalhas, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes a gente precisa ouvir a história de outra pessoa para ter coragem de mudar a própria. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta a história vazia, dessas que você esquece 5 minutos depois. A gente conta a história que transforma, que acorda, que ensina, que lembra você do seu valor. Um abraço forte de quem já foi cinzas e virou farinha, e da farinha fez pão novo. E lembre-se sempre, dignidade não se negocia, respeito não se implora, e nunca é tarde para você virar a mesa e recomeçar. Até a próxima história. E que você nunca esqueça, você vale mais do que eles te fazem acreditar.